Estamos começando. Antes de começar, de fato, eu quero fazer uma coisa aqui. Cumprimenta a pessoa que está ao seu lado, diga assim: que bom que você veio hoje à igreja, à casa de Deus. Fala aí alguma coisa, dá um abraço. Gostoso isso, né? Se cumprimentar. Tinha gente aí que estava com a cara fechada que está sorrindo, né? Eu tenho dificuldade de pregar para uma pessoa aquela cara assim, né? Não sei se é um problema comigo, né? Espero que não seja um problema comigo, mas agora que você está sorrindo, eu fico mais à vontade. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu acho que é a terceira vez que eu estou aqui nesta igreja, a segunda vez nesse auditório, e nós vamos ficar juntos durante aqui a semana, toda semana. Persevere, lute comigo aí até o final. Estou muito feliz porque eu estou com minha família aqui, né? Uma parte da família, a Lívia, o Valdomiro, a Evelyn, o Everson, a Evelise. Daqui a uns dias chega meu filho Bruno, que fica bastante tempo longe da gente, mas ele não está aqui conosco hoje porque ele arrumou uma namorada. Aí não tem como segurar, né? Faz parte, né? E nós estamos aqui na casa de Deus, nesse momento. Eu quero pedir para você que você ore a Deus por essa semana. Essa semana nós vamos falar de encontros. O tema geral é assim: encontros, reencontros, desencontros. Falei na ordem errada. Encontros, desencontros, reencontros. A gente vai falar de encontros, porque nosso Deus é o Deus de encontro, que gosta de encontrar, gosta de estar conosco. Ele quer estar pertinho de nós, e quando a gente tem um encontro com Deus, muitas coisas fantásticas acontecem. E é isso que a gente vai ver esta semana. Esses encontros, eles são impactantes na vida das pessoas. Quando alguém tem um encontro com Jesus, acontecem coisas maravilhosas, tremendas. E só aquele que teve esta experiência é que pode testemunhar isso. Eu gostaria que no final dessa semana todos pudessem aqui dar um testemunho: eu tive um encontro com Jesus, eu tive um encontro com Deus. Eu gosto dessas semanas porque elas me ajudam pessoalmente, porque quando a gente começa a trabalhar em cima de uma semana de oração, o pregador ele tem que separar um cantinho, um tempo, ele tem que orar mais, ele tem que estudar mais a Bíblia. Então, quando você me convida para fazer a semana de oração, isso faz bem para mim, está me ajudando. E eu espero que todas as coisas que a gente andou mastigando, remoendo durante os dias anteriores, você possa, durante os dias aqui, entender, aprender e chegar mais perto de Jesus. Alguns temas da semana, anotei aqui. Encontro de madrugada. Encontro numa viagem. Encontro junto ao poço. Deus se encontra com as pessoas em lugares assim, bem estranhos, né? O encontro à noite. Um flagrante encontro. E tem outras coisas mais. Hoje, o tema é encontro com um estranho. Ou, se você preferir, um encontro estranho. Você já teve um encontro com um estranho? Estava começando o ano letivo e minha mãe comprou para mim
uma mochila nova. Na verdade não era mochila, era uma pastinha que eu sempre sonhei em ter. Naquela época era moda o aluno do ensino fundamental ter aquela pastinha. Era uma pasta, você abria o zíper e dentro tinha os lugares onde se encaixava tudo dentro da pastinha. Ali estava o lápis, a caneta, um estojo com canetas coloridas. Era um negócio fantástico. E depois de eu insistir tanto para minha mãe, ela comprou e me deu para usar naquele ano. Estavam começando as aulas. Aí eu resolvi ir ao centro da cidade. Eu saí da escola e resolvi passear no centro da cidade. E eu parei em frente a uma loja de roupas. Eu acho que até hoje tem essa loja lá na minha cidade, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Citicol. Eu não sei porque, eu não lembro mais, mas eu fiquei ali parado naquela loja. Aí apareceu um estranho. Apareceu um homem sorrindo e veio falando: e aí, meu amigo, tudo bem? Olhei para ele: tudo bem. Então, você está querendo ganhar uma grana? Eu tinha muita vontade de ganhar dinheiro. Meu pai não queria que eu fizesse nenhum trabalho, então o dinheiro só vinha dele. E era curtinho o dinheiro. Era uma mesada desse tamanho assim, não dava para nada. Então, quando aquele estranho me ofereceu aquela oportunidade de ganhar o dinheiro, eu falei: eu quero sim. E ele falava, era muito esperto, falava com muita facilidade, muito envolvente, e eu fui me embebendo com as palavras daquele estranho. Ele disse: então é o seguinte, eu vou arrumar uma coisa para você fazer. Aqui a 2 quadras tem uma loja, e você só precisa ir lá, pegar, e aí disse que eu tinha que fazer uma tarefa. Só que é o seguinte, amigo, eu não conheço você, ele falou. E como eu não conheço você, você tem que deixar alguma coisa aqui comigo. Acho que você pode deixar o seu material escolar, aquela pasta bonita que eu havia ganhado da minha mãe. Eu estava encantado com aquele camarada, com as palavras dele, com o projeto dele, né? Com a recompensa que entreguei assim, de mão beijada, todas as coisas que eu tinha na mão dele. Eu fui lá, com o endereço na mão, procurar a loja, e eu andei, e quem disse que eu achava? Achei algumas lojas por aí, mais ou menos a indicação dele, e comecei a perguntar na loja: olha, eu vim buscar o material, e as pessoas olham para mim: que material? Não, o fulano de tal pediu para buscar material, mas que fulano de tal? Eu não conheço fulano de tal. E perguntava para um e para outro, e de repente foi caindo a ficha, e eu percebi que havia sido enganado. Corri para o lugar onde havia encontrado aquele estranho, e procurei na loja, perguntei, todo mundo disse: não conhecemos esse homem, não tem esse homem aqui. E eu voltei para casa, não sabia o que dizer para minha mãe. Um estranho. Cuidado com os estranhos. Tem gente hoje que fica se comunicando com estranhos, não é? Interagindo com eles pela internet e outros recursos, conversando, convivendo, compartilhando os seus segredos com o estranho. Na Bíblia nós encontramos a história de Jesus como um estranho. Abra sua Bíblia em São Mateus capítulo 4. São Mateus capítulo 4. Vamos ler aqui a história. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece nas pedras, em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu sei que você já conhece essa história, uma história conhecida, a tentação de Jesus no deserto. É bom lembrar as coisas que aconteceram antes da tentação de Jesus. Se você ler os versos anteriores aqui, perto do capítulo 4, você vai ver a história do batismo de Jesus. Tudo o que aconteceu: Jesus foi até o Jordão e foi batizado por João Batista. E quando Jesus foi batizado, aconteceu uma coisa muito bonita. Uma pomba apareceu sobre a cabeça de Jesus. E o texto bíblico diz que esta pomba era a presença do Espírito Santo. E também se ouviu uma voz, a voz do Pai, dizendo: este é o quê? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Sabe, o diabo, ele não gosta quando Deus, ele faz menção a um filho e diz assim: este é o meu filho, eu tenho prazer nele, eu tenho orgulho dele. A Bíblia diz lá no Apocalipse que Satanás, ele está querendo destruir os filhos de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. E ele fica irado, porque ele um dia foi um filho de Deus. Ele esteve junto ao grande Deus, junto ao trono de Deus, cheio de glória, cheio de formosura. Mas ele perdeu esta categoria, ele se afastou de Deus. E todas as vezes que Deus menciona: este é o meu filho, tenho prazer nele, que ele faz a minha vontade, ele vai fazer aquilo que eu quero, o diabo fica irado. Eu imagino que foi isso que aconteceu quando Jesus Cristo foi batizado. Em alto e bom som, todos puderam ouvir uma voz dizendo: este é o meu filho, nele me comprazo, nele eu tenho prazer, eu tenho alegria dele. O diabo começou a ficar agitado. Eu acredito que Deus às vezes faz a mesma coisa com as pessoas hoje. Os filhos de Deus hoje. Eu acredito que às vezes Deus olha para um jovem adventista, um jovem adventista do sétimo dia, que nesse mundo que a gente vive, nesse mundo cheio de porcaria, cheio de tendências, cheio de modismo, cheio de coisa, um jovem adventista do sétimo dia, mais ou talvez menos com a idade de Jesus. Ele no seu coração, ele diz assim: eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou seguir os caminhos de Deus. Deus diz para esse jovem: tem alegria de você existir nesse mundo. Você não gostaria de ser este jovem? Deus dizendo, como disse para Daniel: Daniel, você é uma pessoa muito desejada, muito querida. Daniel era um jovem. E eu acredito em jovens que consagram a sua vida a Deus. Eu acredito
acredito que aqui nesse auditório Deus tem suscitado homens e mulheres, jovens e até crianças, que Deus está dizendo assim: tenho alegria, tenho prazer, eu me orgulho de você. Deus está querendo dizer isso para você nesta manhã: eu tenho orgulho de você, porque você decidiu fazer a minha vontade, você decidiu andar nos meus caminhos. Sabe, eu quero dizer que a sua vida não vai ser um mar de rosas. Você vai enfrentar lutas, tentações, provações. E é disso que conta essa história. Jesus, o nosso exemplo. E aqui a gente tem as 3 tentações de Cristo. A primeira tentação, que acabamos de ler, envolve o amor e a vontade de Deus. É isso mesmo. Satanás, ele começa com uma tentação sutil, maliciosa, uma sugestão de que Deus não nos ama. Sabe, quando você está numa crise, quando você está num problema, quando você está numa dificuldade, quando está passando necessidade, o diabo aparece e começa a dizer para você assim: ei, por que está acontecendo isso com você? Se você é filho de Deus, isso não deveria acontecer com você. Ele sugere que Deus não te ama como deveria amar, ou que Deus está tirando alguma coisa que você deveria ter. É a mesma tentação que fez a Eva no jardim do Éden. Ele olhou para Eva e falou assim: então, o que você pode fazer aqui no jardim? Parece que você não pode fazer nada, né? Que cristão não pode fazer nada. Cristão não é só não, né? Não pode fazer isso, não pode ir ali, não pode comer essa comida, não pode ir naquele lugar, não pode cantar essa música, não pode fazer nada. Aí ela falou assim: não é assim. Não, a gente pode comer sim, de todos os frutos do jardim a gente pode comer. A gente só não pode comer é do fruto da ciência, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. É só aquela árvore que a gente não pode fazer. Vocês entenderam? O diabo, ele diz assim: Deus está tirando alguma coisa de você. Deus está impedindo que você avance, que você tenha sucesso, que você se divirta. Quando você é um adventista do 7º dia, um jovem adventista, eu nasci num lar adventista. Eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus porque eu nasci num lar adventista. Eu não fui em nenhum lugar aí, louvado, né? Eu nunca fui numa balada, não bebi bebidas alcoólicas, eu não tive relacionamento sexual antes do casamento. Deus me preservou dessas coisas, eu agradeço a Deus por isso. Se tiver alguém que discorda de mim, que eu não sou uma pessoa feliz, que eu não aproveitei, tudo bem, você pode pensar isso. Mas eu vou dizer para você que eu sou uma pessoa feliz. E as coisas deram certo para mim. Deu tudo certo para mim. Tive problemas na vida? Tive tentações? Tive. Não, também não fui um jovem perfeito. Eu também tive as coisas que os jovens às vezes dão também dei as minhas vaciladas. Mas Deus me preservou, eu estou aqui para dar um testemunho público de que vale a pena. Valeu a pena. Às vezes eu olho algum jovem que não nasceu num lar cristão e eu digo: Senhor, o Senhor foi muito bom comigo, que eu tive mais oportunidades do que ele. Não pense que Deus está querendo tirar alguma coisa de você. Foi isso que o diabo fez na tentação. Deus não é bom com você. Deus não é legal com você. Porque está tirando. Sabe, cuidado com essa voz estranha. O diabo, ele apareceu diante de Jesus Cristo. Não pense que ele apareceu com aquela aparência grotesca que nós costumamos ver em alguns calendários aí, né? Uma ideia totalmente equivocada. A Bíblia diz que quando Satanás aparece, ele aparece como um anjo de luz. Ele aparece como alguém que vem ajudar. Como aquele cara que apareceu lá na minha vida, querendo me oferecer uma coisa que ia ser bom para mim. É assim que o diabo aparece para a gente. Eu tenho uma coisa bom para você, porque Deus está te pedindo
diabo ele vem na forma de uma pessoa, com uma aparência de pessoa, e uma boa pessoa, e fala bem, e que você fica encantado. Pode ser uma moça que aparece para você, pode ser um jovem, pode ser alguém com uma proposta que vai dizer: nossa, eu não sabia, isso aí vai ser muito legal para mim. Foi assim que o diabo apareceu para Jesus e colocou a primeira tentação: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Use seu poder para atender às suas necessidades. Quando você coloca as suas necessidades físicas na frente das necessidades espirituais, você peca. Quando você permite que as circunstâncias ditem suas ações em lugar da vontade de Deus, você peca. Você não pode exercer seu poder independente do Pai. Jesus veio para obedecer o Pai. Por exemplo, lá em São João, no capítulo 5, versículo 30, ele diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, porque não procuro fazer minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. A mesma coisa ele repete em São João 6,38: porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A primeira tentação, Jesus arrebateu assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus cita um texto da Bíblia, diz: está escrito. Ele não fica conversando com o diabo, ele sempre cita a palavra de Deus, e ele diz a palavra. Para derrotar Satanás, ele usa a palavra. Se você quer vencer, tem que usar a palavra, tem que se alimentar da palavra, tem que ter a palavra na sua vida, para conhecer a vontade de Deus. Alimente-se da palavra. Alimentar-se da palavra é mais importante de que alimentar-se fisicamente. Jesus falou: minha comida é fazer as obras daquele que me enviou. Minha comida é fazer o que Deus quer que eu faça. Quando ele disse isso, passou a fome. A segunda tentação, mais sutil, agora o diabo usa a palavra. Ele usa o Salmo 91, os versos 11 e 12. Ele diz assim: olha, está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Isso está na Bíblia. Olha só, a Bíblia diz: pegou, Jesus colocou lá no alto do pináculo do templo, o lugar mais alto da cidade, e disse assim: lança-te abaixo, porque está escrito. Sabe, cuidado quando você usa uma passagem da Bíblia, ou quando alguém usa uma passagem da Bíblia fora do contexto. Foi isso que o diabo fez fora do contexto. O diabo omitiu uma parte do verso. Querem ver o verso? Salmo 91. Vê se você consegue descobrir qual foi a parte que ele omitiu. Diz assim: porque aos seus anjos, 91 versos 11 e 12, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, não tropeçarás com alguma pedra. Você sabe qual foi a parte que ele omitiu? Ele omitiu essa parte aqui, em todos os teus caminhos. Os caminhos de Deus. Você tem que andar no caminho de Deus. Se você anda no caminho de Deus, então você estará seguro. É uma presunção pensar que Deus vai cuidar de você quando ele não está andando nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus é na vontade de Deus.
é seguindo as orientações que Deus colocou na sua vida. É isso que é andar nos caminhos de Deus. Mas o diabo faz uma apropriação equivocada, maliciosa do texto e diz, está vendo? Lança-te daqui abaixo. Tem uma outra coisa aqui também. O diabo, ele nunca convida a gente a ir para cima. Tá? Ele sempre fala assim, joga-te para baixo. Vem comigo, eu vou levar você para o lugar mais baixo. Ele não leva você para cima. A insinuação do diabo é sempre para destruir você. É para você perder a sua dignidade, a sua reputação. É para você jogar você no buraco. Preste atenção quando alguém se aproximar de você, um estranho ou alguém que não é muito estranho, e disser assim, vamos para aquele lugar, vamos fazer aquilo. Alguma coisa que amanhã vai deixar você mais triste, que amanhã vai tirar a sua paz, que amanhã vai tirar as coisas boas da sua vida, que amanhã vai deixar você com medo, que amanhã você vai ficar não vai ter coragem de olhar nos olhos das pessoas. Quando alguém fizer uma insinuação para você, nesses termos, cuidado. É essa coisa, lança-te abaixo, porque Deus vai continuar cuidando de você. A terceira tentação, o diabo oferece um atalho. Ele sempre oferece atalhos. Você sabe que Jesus veio a este mundo para cumprir uma missão. Ele estava ali no deserto e ficou meditando a respeito da sua missão. E ali, em comunhão com Deus, ele descobriu qual era a sua missão, qual era o caminho que ele tinha que percorrer. E o caminho era sofrimento, traição e morte. O inimigo chega e diz assim, olha só, eu tenho uma proposta melhor para você. Mostrou todos os reinos deste mundo e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo, ele sempre quer adoração. Adorar a criatura em lugar do Criador é a mentira que governa o mundo hoje. Adorar a criatura. Mas não existe atalhos para a vontade de Deus. Se você quer participar da glória, você deve participar do sofrimento. O caminho que nos leva ao céu é uma estrada difícil. Eu queria poder dizer uma outra coisa para vocês. Eu poderia dizer aqui e tentar ludibriá-los, dizer assim, ó, venham, vamos seguir a Jesus e que vai dar tudo certo, você não vai ter nenhuma dificuldade, você não vai ter nada de problema no caminho, mas isso não é verdade. Isso é chamado teologia da prosperidade. Você aceita Cristo e não vai acontecer nada de ruim com você. Você nunca vai ficar desempregado, ninguém vai ficar doente na sua casa. Você não vai ter problema de relacionamento no seu casamento. Você não vai ter problema com seus filhos. Eu podia falar isso, mas isso é mentira. A estrada que nos leva ao céu, que nos leva ao verdadeiro sucesso, à verdadeira felicidade, é um caminho difícil. Você tem que trilhar esse caminho. Mas lembre-se, você não vai trilhar esse caminho sozinho. Porque a Bíblia diz assim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelo fogo, não vai acontecer, porque eu estarei contigo. As águas não te submergirão. Mas o diabo disse assim, tenho um caminho mais fácil para você. Ele está oferecendo uma coisa que ele não pode dar. O inimigo não pode dar. Ele oferece coisas para você que ele não pode dar. Só que com Jesus Cristo, não precisava disso.
quando a gente lê os salmos messiânicos, por exemplo, do capítulo 2, do Salmo capítulo 2, versículo 8, diz assim: pede-me, Deus dizendo para o Filho, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Jesus já tinha tudo, já tem tudo. Interessante que a resposta de Jesus é assim, também uma resposta bíblica, e está também em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 31. Ele disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, ou só a Ele servirás. Satanás não falou nada a respeito de serviço. Tudo te darei se prostrado me adorares, mas não falou de serviço. Mas você tem que se lembrar de uma coisa: a quem adoramos, servimos. Adoração e serviço andam juntos. Aqui você adora, você serve. E você se torna escravo. Se você resolveu servir e adorar, se você resolver adorar a Deus, você vai servir. Se você decide adorar Satanás, você vai servir. Interessante que há uma coisa que não aparece aqui no Evangelho de São Mateus, e nós temos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quero mostrar para vocês, relacionado à tentação de Jesus. Aqui no verso 13 diz assim, capítulo 4 de São Lucas, também é a tentação de Jesus, e termina assim, ó. Capítulo 4, versículo 13, diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. O que diz aqui o restante? Até o momento. O que você entende desse verso? Ele ia fazer o quê? Ele ia voltar, ele ia aproveitar uma outra oportunidade. Ou seja, Jesus venceu Satanás ali no deserto da ação, mas o diabo continuou tentando ele. Eu vou mencionar pelo menos duas vezes que ele continuou tentando. Um dia, Satanás usou Pedro. Começou a dizer: Senhor, isso não vai te acontecer, você não vai sofrer, você não vai morrer. E Jesus falou o quê? A parte de quê? Satanás. E outra vez, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, lá em São João, no capítulo 6, a multidão queria aclamar Jesus Cristo como rei, ou seja, impedi-lo de seguir o seu caminho, de cumprir a vontade do Pai. Era uma tentação para Jesus. Isso quer dizer o seguinte: quando você vence uma tentação, isso não garante liberdade de uma tentação futura. Você precisa continuar vigilante. Mas o fato é que Jesus venceu. Eu anotei umas coisas aqui interessantes sobre a questão de Jesus. Olha só isso aqui. Exatamente como o primeiro Adão encontrou Satanás, assim o último Adão encontrou o inimigo. Adão encontrou Satanás num belo jardim. Jesus encontrou no terrível deserto. Adão tinha tudo o que necessitava, mas Jesus estava faminto depois de 40 dias de jejum. Adão perdeu a batalha e lançou ou precipitou toda a humanidade no pecado e na morte. Jesus venceu a batalha e levou a derrota a Satanás em muitas outras batalhas até alcançar uma vitória final na cruz do Calvário. Jesus venceu. Ele não seguiu a sugestão do estranho. E porque ele venceu, eu e você podemos vencer. Aquele encontro foi importante para a gente poder entender este estranho e os seus ardis, suas ciladas.
Uma vez eu li uma história de um homem que era um grande pintor e um grande jogador de xadrez. Ele fez, então, juntou as duas coisas. Ele pintou um bonito quadro que era um jogo de xadrez. E ele colocou aquele quadro numa galeria famosa lá na Europa. O jogo de xadrez era assim: do lado estava um jovem olhando para o tabuleiro e do outro lado Satanás. E na mesa as pedras do xadrez estavam dispostas de tal maneira que aqueles que entendem de xadrez diziam assim: este jovem dificilmente vai vencer este jogo. Claro que todo mundo que olhava aquela tela, olhava e dizia assim, entendia o que o artista queria dizer com aquele quadro. Ele estava dizendo que se o jovem vencesse, estava livre de Satanás. Mas se ele perdesse, ele seria escravo do inimigo. Acontece que as pessoas vinham ver aquele quadro. Jogadores de xadrez vinham e olhavam aquela gravura, a disposição das pedras, e todos que iam ali diziam: gente, ele não vai conseguir vencer, o jovem não vai conseguir vencer. Alguém, um campeão de xadrez, famoso em toda a Europa, resolveu, para matar a sua curiosidade, visitar aquela galeria e olhar o quadro. Ele foi lá, puxou uma cadeira, sentou em frente do quadro e ficou olhando, gastou um tempo ali olhando. E em determinado momento ele deu um soco no quadro e um sorriso disse: eu descobri, o jovem pode vencer. E explicou para as pessoas que estavam ali ao seu redor: se ele mudasse de tal maneira, de certa maneira, as pedras, ele venceria o jogo. A pergunta é: como é que aquele campeão de xadrez descobriu? Ou por que ele descobriu? Sabe por que ele descobriu? Porque ele estava acostumado a vencer. Ele conhecia o jogo e estava acostumado a vencer. Todos os dias, eu e você travamos uma batalha com o inimigo da nossa vida. E ele vem com o seu joguinho. E ele vem com as suas sutilezas, com as suas tentações. E se você quer ser vitorioso, você tem que buscar Jesus, porque ele está acostumado a vencer. Você tem que ficar junto dele, porque ele está acostumado a vencer. Nós estamos começando esta semana, mas eu queria desafiar você a fazer uma entrega da vida, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Toda a vida de Jesus foi uma submissão ao Pai, e por isso ele se tornou vitorioso. A nossa vitória vem quando a gente se submete, quando a gente se entrega e quando a gente deixa o Espírito de Deus guiar a nossa vida. Vamos começar assim, como Jesus começou. Vamos falar como Jesus Cristo disse: a minha vontade não é a minha, mas a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade dele, realizar a sua obra. O meu desejo é glorificar a Deus e fazer a vontade dele. É assim que a gente tem que fazer, e só assim nós seremos vitoriosos. Ouça essa música.